Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Base em Pauta, o mais novo programa semanal aqui do nosso canal no YouTube, para falar muito sobre a indústria das categorias de base, sobre as competições de momento, entrevistas com profissionais atuantes na área e muito mais. Então, para ti não perder mais nenhum episódio desse nosso novo programa, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para ti não perder nenhum vídeo novo, já deixar o like no vídeo e bora lá falar um pouquinho aí sobre as principais competições que estão acontecendo nesse exato momento envolvendo as categorias de base. E nesse primeiro episódio, não poderíamos deixar de começar falando sobre a Copinha, que hoje inicia sua terceira fase. Então agora eu vou mostrar aqui os confrontos dessa terceira fase e os possíveis confrontos das oitavas de final. Lembrando que no momento que tu pode estar vendo esse vídeo, alguns jogos já aconteceram, então vou deixar o link na descrição do vídeo aqui também do site do Globo Esporte para te ficar por dentro aí de todos os resultados. Então, já vou começar compartilhando aqui para nós os jogos que aconteceram na segunda fase para originar os confrontos da terceira. Então a gente teve aqui a vitória do Botafogo contra o IAP, a Ponte Preta vencendo também o seu jogo, um primeiro empate aqui entre o Operário e o Mirassol, e o Mirassol classificou nos pênaltis por 5-4, um grande jogo aí entre o campeão do estado do Paraná contra o Mirassol, que está fazendo um grande trabalho nas categorias de base. Inclusive a gente tem um vídeo no nosso Instagram falando aí sobre o Mirassol. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também para te conferir lá um pouco mais sobre o case do Mirassol, sobre como eles estruturaram o centro de treinamentos deles. Então, fica aí o convite. Criciúma e Santa Cruz ficaram no empate em 0-0 e o Criciúma conseguiu se classificar nos pênaltis por 3-1. O Guarani venceu por 3-0 a equipe do Bandeirante. O Atlético Mineiro eliminou o Botafogo de São Paulo. Ferroviária e Vitória empataram em 2-2 e a Ferroviária venceu nos pênaltis por 7-6. Uma grande disputa de pênaltis aqui. Aqui o Santos eliminou o atual campeão gaúcho, né, o São José, 3-0 para o Santos. O Água Santa conseguiu eliminar o Linense por 2-1. O Fluminense fez o seu favoritismo, né, e venceu por 3-0 a equipe do CRB. A mesma coisa o São Paulo, que ganhou de 4-0 do América de Natal. O Juventude venceu a equipe do 15 de Jaú, a forte equipe do 15 de Jaú aí por 1-0. O Cruzeiro empatou com o América do Rio de Janeiro, mas venceu nos pênaltis. A Portuguesa bateu o Real Brasília por 3-0. O Bahia venceu aí o Desportivo Brasil por 2-1 de virada. O Coritiba venceu nos pênaltis a equipe do Capivariano após um empate em 1-1. A mesma coisa o Audax empatou com o Votorati, mas venceu nos pênaltis por 4-1. A equipe do Atlético Paranaense conseguiu eliminar um dos grandes favoritos aqui da competição, que era o Novo Horizontino, campeão paulista sub-20, né? Conseguiu eliminar aí por 2-0. E aí tivemos também a vitória do Palmeiras por 2-1 contra a equipe do Referência. O Referência que vinha sendo uma das grandes surpresas dessa competição, vinha fazendo ótimos jogos, ótimas partidas, uma defesa bem sólida, tomou poucos gols, mas infelizmente aí acabou caindo contra um dos grandes favoritos, que é o Palmeiras, e fez um jogo de igual para igual, mas acabou sendo derrotado por 2-1. O Sport empatou em 0-0 com o Oeste, mas conseguiu classificar nos pênaltis. O Oeste segurou boa parte do jogo com 2 jogadores a menos, né? Conseguiu levar para os pênaltis, mas aí nas penalidades o Sport mostrou seu favoritismo e conseguiu se classificar. O Grêmio venceu o Marcílio Dias por 1-0. O Goiás também conseguiu se classificar nos pênaltis após um empate contra o Vitória da Conquista, mais um grande jogo aí. A equipe do Zumbi, uma das grandes surpresas aí do campeonato, que se classificou em primeiro no seu grupo, o grupo com o Flamengo, venceu o Flamengo também. Conseguiu aí eliminar a União Salzano por 1-0. Outro time aí que a gente tem que ficar de olho aí, o Zumbi de Alagoas. E para fechar essa chave, tivemos aí a vitória do Bragantino contra o Flamengo, um dos grandes jogos que tivemos aí. A equipe do Bragantino também é uma das grandes favoritas aí ao título. Fez um grande campeonato paulista, acabou sendo eliminada antes da final, mas também tem um time muito forte. A equipe do Ituano contra a equipe do Esfera, aí um grande jogo também que tivemos, foi 0-0. A equipe do Ituano ganhou de 16-15 nas penalidades. Foi uma grande disputa de pênaltis, uma disputa de pênaltis longa, né? Tivemos aí também a classificação do Fortaleza após o empate contra o América Mineiro. E a classificação do Vila Nova contra o Santo André, ganhou por 1-0. E a equipe do Corinthians venceu o Falcon também por 1-0. O Flamengo de Guarulhos, jogando em casa, conseguiu ganhar do Náutico por 1-0, com gol no último lance também. Quase que essa partida foi para os pênaltis. O Ibrachina vem fazendo um ótimo campeonato também. Já é um time de tradição na Copinha. Vem conseguindo grandes jogos, né? Conseguiu vencer aí a equipe do Barra, que é estreante em Copinha, Barra de Santa Catarina, por 2-0. O Vasco venceu o Juventus de São Paulo por 1-0 também, um jogo bem apertado. E a equipe do Ceará ganhou de 4-0 do 15 de Piracicaba. Então aí, ótimas partidas que tivemos para chegar nos confrontos que eu vou mostrar agora para vocês aqui da terceira fase. Então aqui, Botafogo contra a equipe da Ponte Preta. O vencedor vai pegar a equipe do Criciúma ou do Mirassol, que é o outro confronto.
Guarani e Atlético Mineiro fazem a chave 3, né, que vão enfrentar a chave 4, que é a Ferroviária ou o Santos. Água Santa contra o Fluminense, São Paulo contra o Juventude, o Cruzeiro vai enfrentar a Portuguesa, e aqui, ó, no momento que eu tô gravando esse vídeo, já tá acontecendo aqui Bahia contra o Coritiba, tá sendo transmitido aí. Então, quando você vê esse vídeo, já vai ter o resultado, né? Então, aqui na chave 9, a gente vai ter o confronto entre o Audax e o Atlético Paranaense, e o ganhador desse confronto vai pegar nas oitavas de final o vencedor entre Palmeiras e Sport. Lembrando que na Copinha de 2024, esses dois times já se enfrentaram nas fases eliminatórias, e o Palmeiras levou a melhor, ganhou por 3-1, mas realmente foi um grande jogo e que promete novamente ser um bom jogo. Então aí, na próxima quarta-feira, às 8h30, vale ficar de olho nessa partida. Teremos também Grêmio contra Goiás, e o vencedor vai pegar aí o ganhador, né, de Zumbi contra Bragantino. Então, dois jogos aí bons para se olhar, né? O Grêmio contra o Goiás e o Zumbi de Alagoas, que está invicto até o momento, vai enfrentar o Bragantino, que é um dos grandes favoritos ao título. Então, vale ficar de olho aí. Essa quarta está reservada de muitos jogos bons. Então, fica ligado aí, ó, para assistir essas partidas. Teremos na chave 13 a equipe do Ituano enfrentando o Fortaleza. Depois o Vila Nova enfrenta o Corinthians. E aí, para fechar aqui essa fase de 16avos de final, Flamengo de Guarulhos enfrentou o Ibrachina, clássico paulista aí, e a equipe do Vasco vai enfrentar a equipe do Ceará. Agora eu vou mostrar para vocês uma das estatísticas que mais o pessoal gosta de ver, que é a questão da artilharia. Então, recorrer ao site do gol.com, vou deixar na descrição desse vídeo também, se tu quiser depois dar uma olhada lá, para ver quem são os artilheiros da Copinha. Bora lá! Então a gente tem aí com 5 gols o João Marcelo do Guarani, o Matheus Galdino do Operário do Paraná e o Rian Francisco do São Paulo. O João Marcelo e o Rian Francisco ainda estão na briga, o Matheus Galdino já foi eliminado com a equipe do Operário. Aí com 4 gols a gente tem o Wrigley do Avaí, o Pedro Tortello do Botafogo de São Paulo, o Thales também do Botafogo de São Paulo, o Vinícius Henrique do Ibrachina, o Riquelme Felipe do Palmeiras, o Rafael Reis do Santo André e o Filipinho do Red Bull Bragantino. A gente ainda vai ter aí para acompanhar o Filipinho, o Riquelme Felipe, o Vinícius Henrique. Então, para ficar de olho aí na artilharia, eles que estão na briga aí para chegar na liderança. Aí com 3 gols a gente tem uma grande lista aqui, muitos jogadores já foram eliminados, outros ainda estão na briga. Então, quando eles forem fazendo mais gols aí, chegando mais na parte da liderança, a gente vem aqui e traz para vocês o nome desses craques aqui que estão por aqui. Então, pessoal, de Copinha no programa de hoje era isso. Mostrei os confrontos da segunda e da terceira fase e o chaveamento para as oitavas de final. Mostrei também os artilheiros. E agora eu quero sair um pouco da categoria sub-20 e olhar para a categoria sub-15, que está acontecendo um dos grandes campeonatos sul-americanos, que é o IFIPAM 2025. Então, se tu não conhece, te convido a conhecer. E tu que já conhece, bora dar uma olhada aí na classificação, nos times participantes, nos confrontos, nos artilheiros e tudo mais. Bora comigo! Bom, pessoal, então trago aqui o site da IFIPAM, vou deixar também na descrição desse vídeo aqui embaixo, para te ter acesso aí depois, para continuar acompanhando a competição, lembrando que a final está marcada para o dia 19 de janeiro, então já está mais ou menos na sua reta final aí a competição, ainda está na fase de grupos, mas é uma competição curta, que conta aí com os times, então o Olímpia, que é o líder da competição até o momento, 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias, tem o Argentino Júnior, atual campeão, né, da IFIPAM, ganhou no ano de 2024, tem 12 pontos também, mas jogou 5 partidas já, acabou perdendo uma, depois a gente vai ver os resultados aqui. O Inter é o terceiro, depois o São José, o Universitário, o Cruzeiro, o Defensor e o Grêmio. Lembrando que os 8 primeiros aqui se classificam para a próxima fase, então aí até o momento, até o Grêmio, todos os times estão se classificando para a próxima fase, mas lembrando que tem mais jogos também, por exemplo, o Peñarol ainda está com 3 jogos, tem 2 jogos a menos que alguns times aqui, como o Defensor, como o Argentino Júnior. Então, para a gente ficar de olho aí também. Então, nono Peñarol, 10º é o Flamengo, um time do Alegrete, onde está acontecendo a competição. O Bolívar, em 11º, e o Palmeiras, em 12º, destacando aqui, as 5 partidas, já jogaram 5 vezes e perderam as 5 partidas. Então, vamos dar uma olhada aqui nas partidas, ver o que a gente teve aí na primeira rodada. Então, o Inter acabou ganhando de 6-0 do Palmeiras. O Universitário ganhou do Cruzeiro por 1-0. O Flamengo do Alegrete e São José empataram em 1-1 aí no Clássico Gaúcho. O Olímpia ganhou do Peñarol por 3-1. O Defensor ganhou do Bolívar por 1-0. O Argentino Júnior perdeu para o Grêmio por 1-0. O Olímpia ganhou do Palmeiras por 4-0. Cruzeiro e Peñarol ficaram no 1-1. O Argentino Júnior, depois de perder na estreia, ganhou do Bolívar por 4-0. O São José ganhou do Grêmio. O Flamengo empatou com o Defensor. O Inter empatou com o Universitário.
São José e Bolívar ficaram no 2-2. O Cruzeiro ganhou do Palmeiras. O Olímpia ganhou aí de 4-2 do Universitário. Defensor e Grêmio empataram em 0-0. E mesmo empate aí que aconteceu entre Inter e Peñarol, aqui por 1-1. Argentino Júnior ganhou de 2-1 do Flamengo na terceira rodada. Quando abriu a quarta rodada, tivemos aí o Defensor contra o Peñarol, 0-0. O Universitário ganhou do São José por 2-0. O Olímpia ganhou de 4-3 do Flamengo, do Alegrete. Partida bem disputada aí também. O Argentino Júnior ganhou de 3-1 do Palmeiras. E aqui no clássico Grenal, que movimentou bastante aí as redes sociais por se tratar de um clássico, né? O Internacional ganhou por 2-0 em cima do seu rival. O Cruzeiro ganhou do Bolívar por 1-0. Universitário e Defensor ficaram no 2-2. Argentino Júnior e Peñarol ficaram 2-0 para os argentinos. O São José ganhou de 4-0 do Palmeiras. E aqui a gente terá, no dia de hoje que eu estou gravando o vídeo, né? Às 19 horas, Inter contra Bolívar. Jogo importante aí para o Bolívar para tentar entrar aí na zona de classificação. Temos o Cruzeiro contra o Flamengo. O Grêmio contra o líder Olímpia. São José contra o Peñarol. O Argentino Júnior contra o Universitário, Defensor e Palmeiras. Palmeiras ainda tentando uma chance remota aí de classificação, mas que já é bem difícil. Olímpia e Bolívar. Teremos ainda Cruzeiro e Grêmio. E para encerrar de vez essas 6 partidas aí, teremos Flamengo contra o Internacional para fechar aí e definir quem serão os 8 times classificados para a próxima fase. Então, trago aqui também algumas estatísticas do campeonato que o site mesmo nos oferece aqui. Tivemos já 27 jogos, 74 gols, média de gols por partida de 2,74, uma média alta, considerando aí as partidas, 99 cartões amarelos e o total de 10 vermelhos. Entrando um pouco aqui nas estatísticas que a gente gosta de ver aqui bastante também, a gente tem aqui em gols marcados, o Olímpia tem o melhor ataque da competição com 15 gols marcados, seguidos pelo Argentino Júnior com 11, o Inter com 10, São José com 9, e aí fechando o G4, ainda destacamos aí o Universitário com 8, o Flamengo do Alegrete com 6, e claro, também vemos aí o Palmeiras, né, que é o lanterna da competição, e só um gol marcado também, né, nessa competição. Temos aí o Grêmio e o Bolívar com 2 gols marcados, o Grêmio ainda conseguindo ficar dentro do G8, né, então chama atenção. Como melhor defesa, a gente tem a defesa do Inter, que sofreu apenas 2 gols, juntamente com a do Cruzeiro. Depois temos aí o Argentino Júnior e o Defensor, fechando o G4. A defesa do Grêmio também bem sólida, só 4 gols sofridos. Então, chama atenção aí bastante. E aqui a gente tem os artilheiros, né? Então, o artilheiro da FIPA aqui é o Theo do Inter, com 4 gols marcados. Mas temos o Pique do Argentino Júnior, que é volante, chama atenção, né? Um volante ter 3 gols, quase chegando aí na marca do atacante colorado, na artilharia. Juntamente temos aí o Alessandro Chuis com 3 gols, Gonzalo Romero também com 3 gols, e aí alguns mais, né? O de São José, o Longaray com 2, do Olímpia também. Então, a gente vai ficar de olho e vai acompanhar, e pode ficar tranquilo que a gente vai trazer também para vocês a competição, os resultados da competição no próximo programa do Base em Pauta, que é na próxima terça-feira, no mesmo horário, 18 horas, estaremos aqui para trazer informações aí da Copinha, que já vai estar mais se encaminhando para o seu final, né? E a FIPA, que já vai ter concluído também suas partidas. A gente vai trazer aí o campeão, os resultados. Então, para te não perder nada disso, ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa o like para ajudar nós aqui e fica por dentro do nosso canal no YouTube. Siga a gente também nas redes sociais para não perder nada. Vamos ficando por aqui, então, nosso primeiro episódio do Base em Pauta, um novo programa semanal aqui no nosso canal no YouTube, falando tudo sobre categorias de base. Vocês viram aí, hoje falamos sobre competições, mas vão ter programas que a gente vai trazer um convidado aqui, seja treinador, dirigente, gestor de categoria de base, para conversar com vocês, trazer alguns pilares aí sobre as categorias de base, envolvendo a iniciação, captação, metodologia e a transição. Claro que também, se você não quer esperar até a semana que vem para ficar por dentro dessas competições, te convido a entrar na nossa comunidade de categoria de base, onde a gente informa lá tudo sobre essas competições e rola também discussões com diversos outros profissionais que atuam nas categorias de base sobre alguns processos. Nessa semana a gente discutiu um pouco sobre a Copinha, sobre o nível da competição, o que eles têm chamado mais atenção, né, de quem está acompanhando aí, de quem está trabalhando no seu dia a dia durante a Copinha. Então, fica aí o convite, a comunidade é gratuita também, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, confere lá, dá uma olhada na comunidade, vê se te interessa e participa lá com a gente das nossas discussões e bate-papos. Fechado? Nos vemos aí, então, nos próximos conteúdos aqui no canal
E, claro, na próxima terça-feira, com o segundo episódio do nosso programa Base em Pauta. Feito, um grande abraço e até mais.